a função f de x, aí tem a raiz desse quociente. O quociente é, no numerador, 9 menos x ao quadrado, no denominador x ao quadrado mais x menos 2. Não deu por faturação, produtos notáveis não deu. Então, ele fez dessa forma. Ele falou que esse denominador seria diferente de zero, pois é a condição de existência para um quociente, que o denominador seja diferente de zero, caso contrário, não acontecerá essa divisão. Não estará certo. Então, assumindo que isso aqui deve ser diferente de zero, é a mesma coisa que dizer que, vamos ver, ele fez o Bhaskara e encontrou as raízes. A primeira raiz seria igual a 1, só que como a gente quer que seja diferente de zero, isso daqui vai dar, o x ele vai ter um certo valor para o y quando ele for igual a zero. O y ele vai ser zero quando x for igual a 1 e x for igual a menos 2, porque esse é o significado de uma raiz. Aí, beleza. Ele encontrou, então, que o x, para ele ser, para a função dar um número diferente de zero, ele tem que ser, vocês vão ver. Ele tem que, já que a parábola ela é x positiva com cavidade voltada para cima, as raízes são 1 e menos 2. Então, o x, para ele ser a função, para ela ser diferente, para ela ser diferente de zero, ela tem que ser ou maior que 1 e menor que 1, ou maior que menos 2 e menor que 2, porque aqui ela vai ser negativa, já que os resultados de y dão números negativos. Aqui ela vai ser positiva, já que os resultados de y dão números positivos. Aí o numerador, ele botou a mesma coisa, tem que ser maior ou igual a zero. Encontrou isso aqui, que o x ele tem que estar entre menos 3 e 3. Ele encontraria a mesma coisa se ele tivesse feito, eu não sei o que ele fez aqui, mas ele encontraria a mesma coisa do que se ele tivesse feito o Bhaskara normal, para a equação de segundo grau. Aí, essa função aqui daria essa parábola, o x ele sendo negativo com cavidade voltada para baixo. E aí deu isso, de menos 3, as duas raízes, ó. Uma das raízes é menos 3 e outra raiz é 3. E aí deu que os números acima daqui, já que é uma cavidade voltada para cima, o y a partir daqui, no eixo, aqui é como se fosse um plano cartesiano. Aqui é y, aqui é x. Aqui os y são maiores que zero. Quando o x ele vai diminuindo, os y eles vão sendo menores que zero. Aqui, ó, mesma coisa, só a representação a partir do quadro de sinais dessas duas parábolas que a gente encontrou por meio de analisar a condição de existência de cada uma delas, sendo que o numerador ele pode ser tanto zero quanto maior que zero, ou também poderia ser menor, ó, ele sendo, enfim, e o denominador tendo que ser ou maior ou menor que zero, não pode ser igual a zero, porque é um denominador. Aí olha só, quando o quociente ele daria maior que zero, ele deve ser maior que zero, deve ser um número positivo, como está representado aqui na resposta, porque isso daqui está dentro de uma raiz. E dentro da raiz, para o número ser real, ele, para estar no domínio da função, ele precisa ser positivo. Então, esse quociente, essa divisão, ela precisa ser positiva. Então, ele colocou os valores de x para quando é positivo. Então, para esse daqui é do primeiro, esse é referente a isso. Esse daqui é do segundo, referente a esse daqui. Para ser positivo, para isso aqui ser positivo, os números que a gente está analisando, o x deveria ser, para dar positivo, os y. O x deveria ser de menos 3 até 3. Aí botamos no quadro de sinais as duas. A primeira referente ao denominador, ó, não, a primeira é referente ao numerador, e depois a segunda, aí botou os números de menos 3 para baixo são negativos, o valor do y. Os números de 3 para cima são também negativos, só que os números de x
que dão y positivo, de menos 3 que dão y positivo são de menos 3 até 3. Agora, para a primeira, é isso. Aí fazendo o quadro de sinais, porque a gente quer que essa divisão ela dê um número positivo, visto que estamos dentro de uma raiz. Então, negativo com positivo dá um número negativo. Positivo com positivo dá um número positivo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo dá positivo. E negativo com positivo dá negativo. O conjunto de solução, então, dos números positivos, porque a gente quer que essa divisão seja um valor positivo, vão ser quando o x for de menos 3 até menos 2, de 1 a 3. Isso dá a alternativa B.